Olá, boa noite. Hoje é 16 de maio, segunda-feira. Começa agora o Rede Alto Tietê News. Pelo segundo mês consecutivo, o valor da cesta básica aumentou em todas as capitais em abril, onde o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realiza mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. Entre março e abril, as altas mais expressivas ocorreram em Campo Grande, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Brasília e Aracaju. São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou um maior custo. Em abril de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria equivaler a pouco mais de R$ 6.700. E já começou a valer a mudança na integração das linhas municipais em Suzano. A Radial Mais, concessionária que administra o transporte na cidade, informou que o prazo para a integração agora será de 120 minutos após a utilização do cartão OnPag. Antes, ela poderia ser feita em apenas 60 minutos. Outra mudança é que o passageiro não precisa mais ir até o Terminal Norte para fazer a integração. Ela pode ser feita em qualquer ônibus da cidade, desde que eles cumpram as regras de integração. Para fazer isso, é preciso ter o cartão OnPag, que também é usado em Ferraz de Vasconcelos e Poá. E falando em sistema viário em Mogi das Cruzes, ao longo desta semana, a rotatória da via perimetral no trecho da Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, no Jardim Rodeio, vai ficar parcialmente interditada durante a noite. O bloqueio no trânsito será sempre das 8 da noite às 5 da manhã até a sexta-feira, dia 20. Isso porque o SEMAI vai fazer 3 interligações entre uma adutora e a rede de distribuição para a futura operação dos reservatórios da Vila Orochó. A Prefeitura orienta que os motoristas que estiverem na perimetral no sentido César de Souza deverão desviar pela Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, Rua Carlos Valverde e Rua Avelino Pinto de Souza até acessar novamente a perimetral. No sentido contrário, o tráfego fica normal, só será afetado na passagem pela rotatória em que uma das faixas vai estar bloqueada. Se você ficou com alguma dúvida, o telefone do trânsito de Mogi é o 0800 77 30 194. E hora de falar de saúde aqui no Rede Alto Tietê News. A nova fase da vacinação contra a influenza já começou. Nessa nova etapa serão atendidos caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, agentes de segurança, militares das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, presos e adolescentes das unidades da Fundação Casa. A expectativa é de que a ação prossiga até o dia 30 de junho. E para saber mais informações sobre isso, é só você entrar em contato no posto de saúde mais próximo da sua casa. E no próximo bloco a gente fala da previsão do tempo e ainda uma entrevista especial com um advogado especialista em direito penal. Já já eu volto. Chegando para você, To Fly, a escola de aviação aqui em Suzano que faz o seu sonho decolar. E olha só, aqui você encontra diversos cursos como comissário de bordo, agente de aeroportos, inglês, espanhol e geral específico para aviação. E para você que já é formado, a To Fly tem cursos de especialização que agregam valores ao seu serviço, como o serviço de bordo, primeiros socorros e muito mais. E o treinamento de sobrevivência na selva, que é obrigatório, é feito aqui, no Centro de Treinamento próprio da escola, homologado pela ANAC. O índice de aprovação da escola é de até 90% dos alunos que fazem a prova da ANAC. Além disso, se você não pode fazer o curso presencial, a grande novidade é que você pode fazer o EAD, que é o curso à distância. Entre no site e conheça. Se você tem alguma dúvida, é só chamar através do WhatsApp 978656106. Venha para a To Fly. Aqui você voa mais alto. E adivinha onde eu tô hoje? Estou na Ótica Óculos Mania. E olha, comprar aqui é tudo de bom. E eu vou provar para você e vou contar o porquê. Primeiro,
Você foi no oftalmologista, precisa usar óculos? Claro que você quer uma armação que harmonize com o seu rosto. E aqui você vai encontrar. Sabe em quanto tempo fica pronto o óculos aqui? 40 minutos. Maravilha, né? Armações a partir de R$ 44,90. Tem laboratório próprio. Olha só, multifocal a partir de 10 parcelinhas de R$ 29,90. Onde é que você encontra atendimento personalizado? Cobrem qualquer oferta da concorrência. O que mais tem? Eles têm um clube que é muito bacana, é Royal City. O que é esse clube? Esse clube te dá descontos em medicamentos, cinemas, parques, odontologia, 40% em óculos, seguro de acidente, funerário e muito mais. Chegando aqui, você pede aí para vendedoras falarem um pouquinho mais sobre esse Royal City, viu? Vale a pena. O endereço deles é Rua General Francisco Glicério, 259, aqui no centro, não tem erro. Vem pra cá, porque olha, óculos pronto em 40 minutos e ainda cobre oferta, é só na Ótica Óculos Mania. Vem! E eu volto falando de duas ações que a Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos vai fazer amanhã, das 11 às 2 da tarde, lá na Praça do Centro de Convenções. A primeira é um mutirão para ampliar os atendimentos do CadÚnico e a outra é o Dia da Beleza com corte de cabelo, limpeza de pele, esmaltação de unhas e design de sobrancelhas. Para os serviços de estética serão distribuídas 100 senhas e os atendimentos são de graça. O CadÚnico é a porta de entrada para os programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, Renda Cidadã, Ação Jovem, Benefício de Prestação Continuada e outros. Para ser atendido, é necessário apresentar os documentos de todos os residentes da casa: RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, casamento, carteira de trabalho, holerite atualizado, comprovante de residência e declaração escolar. Hora de falar do tempo aqui no Rede Alto Tietê News. Parece que essa semana vai ser bem gelada e a temperatura já começou a cair. Veja a previsão do tempo para esta terça-feira. O sol aparece, mas pode chover de manhã. E aos poucos o tempo fica firme e à noite a nebulosidade diminui. As temperaturas também diminuem mais em relação à segunda-feira. E mesmo com a presença do sol, a sensação será de frio. Mínima de 9 graus em Poá e máxima de 20 em Santa Isabel. Agora você vai assistir uma entrevista especial com o advogado Augusto de Arruda Botelho. Confira aí. Recebemos então aqui no estúdio da Rede Alto Tietê o doutor Augusto de Arruda Botelho. Seja muito bem-vindo, doutor. Vou apresentá-lo porque é longa a apresentação, não, né? Pode resumir, não tem problema. Advogado criminalista, mestrando em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e em Direito Penal pela Universidade de Salamanca e hoje pré-candidato a deputado federal pelo PSB, né, doutor? Exatamente. Vamos começar então pela questão política. Bora. Por que o senhor decidiu sair candidato? Acho que todo mundo já perguntou isso, né? Não, é novidade isso, nem tanta gente perguntou. Ana, deixa eu te contar. Primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é um prazer falar com todo mundo que está assistindo a gente. Eu, durante 22 anos, trabalhei, além da advocacia criminal, eu trabalhei com o terceiro setor, eu trabalhei em organizações e fui, durante todo esse momento, um ator político de mudanças na área que eu atuo, que é a área do sistema de justiça, o sistema de justiça criminal. Então eu sempre me senti confortável bastante nessa atuação. Tive inúmeras vitórias, consegui alterações na lei, alterações do sistema de justiça, mas num determinado momento, principalmente o momento pelo qual o Brasil atravessa politicamente, eu entendi que seria o momento ideal para eu sair da zona de conforto. Porque é uma zona de conforto, né? Você está bem, fazendo tudo que você sabe fazer e está indo tudo bem, mas o momento político que o Brasil atravessa me fez ter a coragem, porque você precisa ter coragem para sair da zona de conforto, né? E dar um passo a mais. E esse passo a mais, nesse momento, foi entrar para a política partidária. Eu nunca fui filiado a partido nenhum, nunca fui candidato
a nada, mas eu entendi que o momento que o Brasil atravessa é um momento muito, muito importante na nossa história e eu quero continuar lutando pelas bandeiras que eu sempre lutei, agora em outro lugar, no Congresso Nacional. Então a opção foi por aí. E o senhor, assim, se eleito, né, o que o senhor acha que tem que mudar, principalmente em relação à justiça brasileira, para que o Brasil tenha mais progresso? Bom, me chama de você, porque assim, eu já estou com os cabelos brancos aqui, eu fico me sentindo mais velho ainda. A justiça brasileira, ela precisa ser uma garantidora de acesso a direitos. A gente tem um número muito assustador, que é 30% apenas do cidadão que precisa ter uma disputa resolvida na sua vida, de fato procura o Poder Judiciário. Ou seja, 70% da população que precisa ter algum conflito resolvido pelo Poder Judiciário, deixa de procurar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele é pouco acessível, a justiça ela é pouco democrática, ela é confusa. Então nós precisamos criar mecanismos para que a população consiga acessar melhor a justiça, principalmente para fazer do sistema de justiça algo que garanta acesso a direitos. E que direitos são esses? Direito à moradia, direito à educação, direito à saúde. A justiça ela pode e deve ser um garantidor de acesso a direitos. A minha luta sempre foi essa, dentro da justiça criminal, mas dentro de outras áreas da justiça, e é o que eu pretendo continuar fazendo, fazer com que a justiça seja uma parte dessa engrenagem para garantir direitos para a população. Vamos voltar um pouquinho aí na história do senhor e falar um pouquinho da trajetória, da carreira. O senhor começou a fazer estágio... No Márcio Tomás Bastos. Exatamente. Como que foi esse primeiro estágio? Isso que definiu a área de atuação do senhor no direito? Foi. Márcio Tomás Bastos foi um advogado criminalista, depois ministro da Justiça, um dos maiores, se não o maior advogado criminalista do país. Eu tive a sorte, a honra e o privilégio de começar a minha vida profissional com ele. Comecei como estagiário, bem novinho ali, e continuei até, infelizmente, o falecimento dele em 2014. Eu trabalhei praticamente a minha vida inteira. Foi uma grande escola, né? Assim, uma grande escola, além de uma escola do direito, da justiça, uma escola de uma pessoa muito humana. O Dr. Márcio sempre se preocupou muito com a população mais vulnerável, sempre procurou fazer com que a justiça fosse também mais humanizada. Então foi uma escola de vida, assim, a mais importante que eu poderia ter. Muito bom. Doutor, sobre a questão dos direitos humanos no Brasil, né? Eu vi aqui que o senhor foi conselheiro na Human Rights Watch, que é uma organização que defende e faz pesquisas sobre direitos humanos, e do Projeto Inocência, que é uma organização que também tem o objetivo de enfrentar as condenações de inocentes no país. Como que o senhor vê essa questão dos direitos humanos hoje? Olha, infelizmente, muitas vezes nós, e quando eu falo nós, a opinião pública em geral, confunde um pouco a noção e a importância de se defender direitos humanos no Brasil, achando que direitos humanos e defender direitos humanos, você está, na verdade, defendendo impunidade ou defendendo direitos daqueles que cometeram um crime. Você, ao defender direitos humanos, você está defendendo o direito de absolutamente todo mundo. A gente não tem aqui como construir, por exemplo, um código penal para aquele que é inocente, nem para aquele que é culpado, aquele que furtou ali um pedaço de pão ou aquele que roubou o banco, o direito é o mesmo. Por isso que o advogado criminalista e o advogado, ele é a voz do direito de alguém. Eu, quando defendo alguém acusado de um crime, e esse é meu trabalho, eu estou defendendo o direito dessa pessoa, eu não estou defendendo essa pessoa, eu não estou defendendo muito menos o crime que ele cometeu. Então, essa confusão que muitas vezes é feita de que defender direitos humanos, na verdade, você está defendendo impunidade, é bastante equivocada. Eu estou defendendo o direito de todos nós, todo mundo está nos ouvindo aqui, tem que ter seus direitos básicos humanos garantidos. E em relação a algumas pessoas, acho que a maioria das pessoas acaba falando que no Brasil existe aquela sensação de impunidade, né? Para as pessoas que têm mais poder aquisitivo, que só os pobres são punidos. Como que é isso para o senhor? Em certo aspecto isso é verdade, porque nós temos um problema gravíssimo de acesso a direitos, como eu comentei. A justiça ela é pouco acessível, a justiça ela é muito complicada, então muitas vezes o que acontece? Aquela pessoa que tem menos recurso, que não consegue contratar um advogado que vá se dedicar integralmente ao caso dela, um advogado que seja especialista, ela nem sempre tem uma defesa de qualidade. Apesar de que a gente tem defensorias públicas no Brasil e aqui principalmente no estado de São Paulo, que são muito bem capacitadas. A Defensoria Pública aqui de São Paulo tem defensores brilhantes, vocacionados, mas muitas vezes falta investimento.
faltam mais defensores públicos, então obviamente há um desequilíbrio entre a defesa daquele que tem muitos recursos, consegue pagar um advogado que vai trabalhar só para o caso dele, e aquele que não tem. Isso gera um desequilíbrio. Então, uma das minhas pautas e uma das minhas defesas é que a gente consiga equilibrar essa balança para fazer com que todos tenham uma defesa de qualidade. E seguindo nessa linha, o senhor também foi um dos fundadores do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Tem esse nome complicado, mas foi. E também integra o projeto Liberdade para a Defesa das Pessoas e Organizações Sociais. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho. Olha, tanta coisa que eu integro que assim, eu não sei nem como eu tenho tempo de eu também não sei. tomar banho, mas eu tenho. Sempre tomo. Vamos lá. O IDDD foi a primeira organização que eu ajudei a fundar. Faz 22 anos. Eu fundei com o Dr. Márcio Tomás Bastos, quando eu era ainda estagiário. O IDDD é hoje a maior organização que trabalha o sistema de justiça criminal no país. Somos aí quase 400 advogados voluntários no Brasil inteiro. E temos aí dezenas de projetos dentro do Instituto, justamente para conscientizar a população da importância de se defender o direito de defesa, que todos têm direito de defesa, que todos devem ter a presunção de inocência respeitado, e a gente deve ter um sistema de justiça, como eu venho construindo, mais justo, mais humano, mais democrático. O IDDD trabalha justamente com esses temas. A Rede Liberdade, ela atua em casos, né? Então a gente identifica casos em que haja uma violação de direitos humanos, a gente vai lá e advoga. É mão na massa, é um grupo de advogados, vários escritórios de advocacia de São Paulo e alguns escritórios também de Brasília, do Rio de Janeiro, que identificam causas importantes, a gente vai lá e trabalha de graça para defender essa causa. Tem mais algum outro projeto que eu tenha esquecido? Peraí, vamos lembrar. Tem, o Cala a Boca já morreu, esse é interessante. Então fala pra gente sobre O Cala a Boca já morreu com o Felipe Neto, aquele influenciador, youtuber, o Felipe Neto, que é meu amigo. Nós fundamos também o Cala a Boca já morreu, que defende gratuitamente pessoas que são investigadas por terem se manifestado contra, a favor, um governante. A gente teve no passado, no ano passado principalmente, pessoas que eram críticas ao governo, acabaram sendo processadas por isso. Então, o Cala a Boca já morreu, é uma união de esforços de alguns advogados e do Felipe Neto para defender gratuitamente essas pessoas. E para a gente encerrar, o Supremo Tribunal de Justiça, ele decidiu recentemente que a fundada suspeita não deve ser utilizada única e exclusivamente para justificar a abordagem policial. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Concordo plenamente. Por mais que a gente tenha índices de criminalidade assustadores e que a criminalidade esteja aí batendo as nossas portas, os direitos e garantias fundamentais da população precisam sempre de um respeito gigantesco. Portanto, a abordagem policial, que ela acontece, obviamente, em alguns momentos de forma necessária, de forma correta, muitas vezes ela se dá de forma desnecessária, ela se dá de forma violenta. Então é preciso que se coloque regras, que se coloque aí parâmetros e protocolos para que a abordagem policial consiga ao mesmo tempo controlar a criminalidade, mas também respeitar os direitos e garantias. Mais uma perguntinha Bora. Só, e aí a gente encerra, doutor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o livro que o senhor lançou claro. recentemente. Eu lancei um livro ano passado chamado Iguais Perante a Lei, um guia prático para você garantir seus direitos. Por que eu escrevi esse livro? Porque a justiça e os julgamentos hoje são um tema que a população inteira gosta de discutir. Não tem um grupo de WhatsApp, não tem um almoço de família que você não vai discutir uma decisão do Supremo, a prisão de alguém. É importante que a gente continue a discutir, mas é importante que a gente faça isso com conhecimento técnico. Então esse meu livro, na verdade, é um guia básico para você entender a justiça e poder discutir a justiça então melhor. É para qualquer um, pode ler, não é a linguagem zero, de direito. Nossa, é a linguagem menos juridiquês possível, é claríssima, para você entender diferença de juiz e promotor, primeira instância, segunda instância, é para você poder discutir justiça, mas com o básico do conhecimento. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Boa sorte nas eleições. Obrigado. Não sai daí não, porque no próximo bloco tem o esporte. Já já eu volto com o Sabiá, falando sobre os campeonatos brasileiros, Sul-Americana, Libertadores e muito mais para você. As fraldas Guto Baby, tão presentes na vida dos pequenos, têm uma grande novidade: as fraldas e absorventes geriátricos. Primeiro eu vou falar da fralda geriátrica Guto Max, que é a unissex feita com gel super absorvente, ideal para o pós-operatório, incontinência urinária, entre outras necessidades. Depois tem as fraldas geriátricas Use Frau,
também com flocos de gel super absorvente, proteção e um preço que cabe no seu bolso. Ah, mas se você precisar, tem os absorventes geriátricos, tanto o Gutomax como o Zifral, promovendo conforto e bem-estar para você que tem incontinência leve. E todos esses produtos, além das fraldas Guto Baby, passam por rigorosos testes de qualidade, garantindo eficiência nas barreiras anti-vazamento, canais de distribuição dos líquidos e entregando para você a melhor fralda. Agora é só escolher a que atende melhor as suas necessidades. Guto Baby, Gutomax e o Zifral, sempre presente nas melhores farmácias da região. E tem presente no Alto Tietê. E chegando aqui no nosso canal, gente, Hospital de Olhos. Olha que maravilha! É um presente para você aqui da cidade, no centro de Suzano. Se você precisa fazer qualquer exame em se tratando de saúde ocular, o lugar é esse. Olha, fala, eu não tenho convênio, eu preciso fazer. Ai, mas será que é muito caro? Não, gente, preços acessíveis para você. Vou dar ideia de alguns exames que eles fazem, tá? Microscopia, biometria ocular, ultrassom, tomografia de coerência ótica, paquimetria, retinografia, tonometria, que é para ver a pressão ocular, topografia de mapeamento de retina, serotometria e muito mais, gente. Então você tá precisando cuidar dos olhos, não deixe para depois, tá? Os olhos, olha, o nosso bem, um dos maiores que a gente tem. Então não dá para deixar. Então tá com vermelhidão, tá com algum problema, vem para cá, eu vou passar o endereço, vou passar o telefone. Você vem, o preço é acessível demais, mas é acessível mesmo. Por isso que eu quero que você ligue e que você venha. Você vai falar, poxa, a Cris tinha razão. E breve, cirurgia ocular aqui no Hospital de Olhos Alto Tietê, tá bom? Telefone e endereço, Rua Barão de Jaceguai, 522 Centro, 31640900 é o telefone. Vem, faça o exame que você está precisando aí, se tratando de saúde ocular. Pague muito pouco por isso e olha, saia muito feliz com um brilho nos olhos. Vem pra cá. Hora de falar de esporte aqui no Rio de Alto Tietê News. Sabiá está aqui do meu lado e traz muitas informações pra gente. Hoje a gente começa pelo Santos no Campeonato Brasileiro, né, Sabiá? Isso, era futebol brasileiro movimentado no final de semana. O Santos vai até a Goiânia, tentando uma vitória para conseguir também ser líder do Campeonato Brasileiro, mas não deu sorte. Acabou sofrendo uma penalidade lá no Serrinha e perdeu por 1-0 para a equipe do Goiás, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da equipe do Goiás saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, o Santos martelou, mas não conseguiu. Agora o Peixe volta a campo na quarta-feira, às 21h30, na linda Vila Belmiro, diante do União La Galera, time do Chile, pela taça Copa Sul-Americana. E o São Paulo, Sabiá? O São Paulo ganhou, sofreu, mas venceu. 2-1 o tricolor paulista jogando no Morumbi, diante da equipe do Cuiabá. O Cuiabá, que não tem técnico, saiu na frente. 1-0, deixou o São Paulino, vocês sabem muito bem disso, muito nervosos. Tem São Paulino até quebrou o dente comendo pipoca, tão nervoso, ficou com o primeiro tempo. 1-0 para a equipe do Cuiabá. Na segunda etapa, o São Paulo virou 2-1, um pênalti meio polêmico, mas o importante é o placar final, 2-1 para o tricolor. São Paulo que vem bem no Campeonato Brasileiro, agora já está no G4 na classificação. E aí o São Paulo volta a jogar no meio da semana pela Sul-Americana, né? Isso, o São Paulo volta a jogar na quinta-feira pela Copa Sul-Americana, jogando no Morumbi, às 21h30 contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia. É o tricolor tentando também. O tricolor já está classificado para outra fase da Sul-Americana. Sabiá, e o Palmeiras 10 partidas sem perder, né? 10 partidas sem saber o que é uma derrota. A equipe do Abel Ferreira, a última derrota foi em março, diante da equipe do Chelsea pelo Campeonato Mundial, quando saiu derrotada. Agora o Palmeiras vem vencendo e vencendo bem, por sinal. Venceu no sábado o Bragantino, jogando no Allianz Parque, por 2-0. Sobrou em campo a equipe do Palmeiras. E agora volta a jogar no meio da semana pela Libertadores, é isso? Isso, o Verdão vai a campo também no Allianz Parque, né, jogando em casa pela Libertadores da América, diante da equipe do Emelec do Equador pela Libertadores de América.
E o Bragantino, que perdeu, também joga Libertadores Também, no meio da semana, né? O Bragantino joga na terça-feira, portanto amanhã, diante do Estudante da Argentina, jogando em Bragança Paulista, no estádio Nabil Abichedi. Agora é a vez do Corinthians, aqui no Rede Alto Tietê News. O que aconteceu com o Corinthians esse fim de semana, Sabiá? Timão foi a campo em Porto Alegre no sábado, empatou em 2-2 diante do Inter. Um belo jogo, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians saiu atrás no placar por 2 vezes, conseguiu um empate. A baixa nesse jogo, infelizmente, foi a acusação do jogador Edenilson, né? Que acabou acusando o lateral direito do Corinthians, o portuguesinho, o Rafael Ramos. Ele acusou de injúria racial. Foi detido, pagou fiança e agora o caso vai para a justiça ser resolvido. Caso realmente lamentável de racismo no futebol. Lamentável, né? Muito triste. E o Timão volta a jogar no meio da semana pela Libertadores também, né? O Timão vai a campo desta terça-feira, 21h30 pela Libertadores, enfrentando nada mais, nada menos do que o papão da Libertadores, o Boca Juniors, jogando na Argentina, no estádio La Bombonera. Gente, vai ser difícil esse jogo, um caldeirão, 20 horas. O empate lá, o Corinthians tem que rezar muito, tá de bom tamanho. E vamos falar dos times aqui da região, do Paulista, né, Sub-23, como que os times foram? Eu acho que não foram muito bem não, né? Olha, quem foi bem nesta rodada foi o União Futebol Clube, que venceu o Guarulhos por 2-0. Já a equipe do Atlético Mogi foi até Guaratinguetá e perdeu de 3-2. Foi até bem, porque perdeu de pouco, né? Tem acostumado a tomar senhoras goleadas, dessa vez perdeu apenas de 3-2. O União, como eu disse, venceu a equipe do Guarulhos por 2-0. E a outra baixa foi o Ex, jogando no Sudanão, tomou de 7-1 do SK Brasil de Santana da Parnaíba. Coisa feia o Ex, hein? Aí não dá, né? Aí sacolada desse jeito em casa. Foi demais, hein? Pra tristeza do presidente Serginho, do Nardinho, tá todo mundo de cabeça quente e, olha, inchada, por sinal. Sabiá, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre bem-vindo. Volto na próxima quinta-feira, tá certo, Ana? Trazendo mais notícias do esporte. Isso aí, até mais, Sabiá. Até mais, Ana. E entre o fim da noite de ontem e a madrugada desta segunda-feira, os moradores do Brasil inteiro e de outras partes do mundo acompanharam o primeiro e único eclipse total da Lua em 2022. E é com essa imagem que a gente encerra o jornal de hoje. Uma boa noite para você!